então olá a todos. Estamos aqui de volta para a segunda aula do nosso curso do WordPress. Vou-vos então mostrar e explicar então um pouco de todas as funções que existem no painel do vosso site, ou seja, todas as funções do WordPress, para que então nas próximas aulas comecemos já a criar as nossas primeiras páginas. Mas para isso convém terem também, além da instalação, não é, que foi a aula passada, terem nesta aula então uma explicação do que é que tem no painel do WordPress, como é que o painel funciona, para que vocês então consigam mexer nele e conseguir seguir mais facilmente as próximas aulas. Para isso então ligamos aqui o champ, ou o nosso servidor, e em seguida abrimos o Google e visitamos então a página localhost, e como podemos ver já temos aqui então a página inicial do nosso site, ok? E o que é que nós vamos fazer então aqui? Nós vamos aqui à barra que diz localhost e vamos então procurar pelo wp-admin, que irá então abrir aqui o painel de administração do nosso site. Clicamos em iniciar sessão com a password e o nome do utilizador que utilizamos na aula passada para instalar o WordPress, ok? E eu então vou-vos explicar aqui quais é que são as funcionalidades do painel, o que é que vocês podem fazer aqui. Então, começando aqui na primeira página, temos aqui o estado diagnóstico do nosso site, ou seja, caso exista algum problema com o site, o WordPress mostra-vos aqui problemas que vocês possam ter no vosso site, como por exemplo falta de memória, sobrecarregamento do vosso servidor, etc, etc. Este aqui é uma caixa de eventos e notícias do WordPress, isto aqui vocês podem descartar, ok? Aqui a atividade é então, por exemplo, os comentários mais recentes, as vossas publicações mais recentes aqui no WordPress, etc. Vocês podem customizá-lo ao arrastar para aqui caixas. Tem aqui também diversas opções onde podem ocultar as coisas que vocês não querem ver então aqui. Por exemplo, eventos e notícias do WordPress, se vocês não quiserem, podem ocultá-las. Se vocês quiserem fazer um rascunho rápido, por exemplo, vocês lembram-se de uma ideia para uma publicação que querem fazer, vocês vêm aqui, escrevem um pequeno título, por exemplo... Faz de conta que eu me lembro que quero fazer uma publicação hoje sobre, sei lá, notícias do mundo. Escrevo aqui notícias do mundo e depois meto, por exemplo, colocar notícias sobre Portugal, etc, ok? E clico em guardar rascunho e ele então vai-me guardar aqui um rascunho para que depois eu possa vir aqui, clico nele e ele automaticamente já criou aqui uma notícia, entre aspas, no nosso site, ou seja, uma publicação com o título que nós demos e com a descrição que nós colocamos. E depois nós só temos que publicar ou podemos pré-visualizar e ele então mostra-nos aqui a nossa publicação. Continuando então aqui na página inicial é isso. Se nós quisermos depois, temos aqui a aba das atualizações para vocês atualizarem o vosso site. Vocês podem verificar se o vosso site está atualizado clicando aqui, podem reinstalar a versão do WordPress, podem verificar aqui se todos os plugins estão atualizados, se os vossos temas também estão atualizados e se as traduções também estão atualizadas. Em seguida temos a página dos artigos, onde vocês podem publicar artigos, eliminar artigos e editar os artigos também. Se vocês quiserem editar um artigo, vocês clicam no botão de editar e ele vai-vos abrir uma página nova, onde vocês têm então aqui todas as informações do artigo. No caso, este é o artigo das notícias do mundo, por exemplo, aqui colocar notícias de Portugal, vou colocar então a notícia de teste e vou copiar e colar várias vezes e depois aqui então o que é que nós temos? Podemos fixá-la no topo do blog, ok? Sempre que vocês abrirem o blog vai estar lá esta notícia em primeiro, esta publicação em primeiro, independentemente de todas as outras que sejam publicadas. Vocês aqui podem agendá-la para publicação, por exemplo, para daqui a uma semana, para daqui a um mês, e ele automaticamente vai publicar isto por vocês e vocês podem até adiantar trabalho. Se vocês quiserem fazer uma publicação todos os dias durante uma semana, vocês então podem agendar isto aqui e ele automaticamente fará esse trabalho por vocês, sem que vocês tenham então que vir aqui todos os dias fazer isto. A visibilidade pode ser então privada, para apenas administradores ou protegidos por uma password que vocês escolhem e então quando as pessoas entrarem aqui na página têm que inserir a password para poder aceder à publicação. Se vocês quiserem então mudar o autor, vocês tiverem várias contas aqui no WordPress, mudam aqui o autor, podem movê-lo para o lixo para apagá-la e tem aqui também um histórico de revisões onde ele vos mostra todas as alterações que foram feitas ao vosso site para que vocês verifiquem então, caso vocês apaguem alguma coisa sem querer, possam voltar para trás e então proceder à atualização do artigo. Aqui na ligação permanente, o que é isto? Nós, ao publicarmos então a nossa notícia, ao clicar em ver artigo, ele aqui diz-nos localhost, /2022, não sei o que mais,
Notícias do Mundo. Ele aqui faz então a data e o nome Notícias do Mundo. Se vocês quiserem trocar isso, vocês podem então colocar aqui o vosso link personalizado. Por exemplo, publicação 1. E ao atualizarem, então o link passará de Notícias do Mundo para publicação 1. Ou seja, o link passou então a ser este, publicação 1, vocês podem trocá-lo para aquilo que quiserem. As categorias, vocês podem clicar aqui neste botão para criar diversas categorias. No caso, a categoria disto seria, por exemplo, notícias, ok? E então clicaríamos em adicionar categoria. Se nós quisermos fazer uma notícia, uma categoria dentro de outra categoria, podemos colocar dentro das notícias, no caso, notícias do mundo, e então a categoria superior, ou seja, a categoria main, entre aspas, seria a categoria notícias. Ou seja, temos aqui categoria notícias e dentro das notícias temos a subcategoria do mundo. Etiquetas, vocês podem então colocar essas etiquetas que funcionam como, por exemplo, hashtags, ok? Têm que separá-las com vírgulas. No caso, podemos pôr mundo, notícias do mundo, e vocês então colocam estas hashtags para o vosso SEO do vosso site. A imagem de destaque será então a imagem que estará aqui em cima, ou dependendo do vosso tema, será então uma thumbnail da vossa publicação. O excerto, vocês podem escrever um excerto, ou seja, um mini resumo do que é a vossa notícia, e aqui na discussão vocês podem permitir os comentários, ou desativar os comentários, e podem ainda permitir pingbacks e trackbacks, ok? Após isso, vocês podem clicar em atualizar, e foi esta então a explicação dos artigos, como é que funciona a edição dos artigos e etc. Se vocês quiserem fazer aquilo muito rapidamente, clicam em edição rápida e conseguem rapidamente editar aqui pequenas coisas. Não conseguem editar a publicação, mas conseguem editar o título rapidamente, as etiquetas e etc. Se quiserem apagar, clicam em lixo e ele automaticamente apaga-os, e depois vocês têm aqui na aba lixo todas as notícias que vocês apagaram, para que vocês então consigam reverter o que vocês fizeram, ou podem repô-las ou eliminá-las permanentemente. Aqui tem a aba das categorias, onde podem ver todas as categorias e eliminá-las ou editá-las. Têm também as etiquetas, ou seja, todas as etiquetas que vocês utilizaram, a quantidade delas e etc. E podem também eliminá-las. Na aba multimédia tem então o vosso, como é que eu vos hei de dizer? Tem então a vossa galeria de todos os uploads que vocês já deram para o vosso servidor, no caso para o vosso site, e podem também fazer upload de ficheiros. Em seguida temos as páginas, onde nós podemos, por exemplo, verificar todas as páginas. A página de política de privacidade já vem pré-definida pelo WordPress, vocês só têm que editá-la e em seguida publicá-la. E tem também uma página de exemplo que vocês podem ver. Se quiserem criar uma página é só fazer nova página. Na próxima aula vamos começar já a criação de novas páginas, mas vocês podem só clicar em nova página e funciona muito similarmente a um artigo. Em seguida temos os comentários, onde podemos moderar os comentários, podemos reprovar o comentário, podemos editar o comentário que a pessoa fez, podemos ver o nome da pessoa, o e-mail e o link do site, caso a pessoa deixe um link de um site. Podemos também denunciá-lo como spam ou podemos apagá-lo. Se nós clicarmos em reprovar, ele fica como qualquer pessoa que faz um comentário no vosso site, ele fica pendente da aprovação, ou seja, vocês têm que vir aqui e clicar em aprovar o comentário para que ele fique então no site. Por exemplo, se vocês reprovarem o comentário e vierem aqui a este artigo, vamos só visualizar aqui o artigo. Se nós então viermos aqui ver o artigo, não tem nenhum comentário. Após nós aprovarmos o comentário e atualizarmos a página, o comentário fica então aqui. Aqui na apresentação é a parte onde vocês podem então instalar temas. Ao clicar em adicionar novo, o WordPress tem imensos temas gratuitos, ok? Tem imensos mesmo. É só vocês continuarem sempre a fazer scroll que vão encontrar diversos temas. Vocês aqui podem procurar pelo tema que vocês querem, por exemplo, portfólio, vocês procuram portfólio e ele mostra-vos imensos temas de portfólios. Se vocês quiserem, tem também um editor, que é um editor de páginas já do próprio WordPress, mas nós nas próximas aulas vamos aprender a usar o Elementor, que é um editor também gratuito e tem a versão Pro. Aqui nos plugins vocês podem então eliminar plugins, podem ativar plugins e atualizá-los. E aqui na aba do adicionar novo é onde nós vamos instalar plugins. Nós na próxima aula vamos então utilizar o Elementor, que é também um plugin, e depois é só clicar em instalar. Temos também os utilizadores. Se vocês quiserem criar utilizadores para o vosso site, no caso o administrador será então a vossa conta, mas faço conta que vocês têm então outra pessoa, um colega vosso, que vai fazer publicações aqui no vosso site. Vocês clicam em adicionar novo, colocam o nome do utilizador, e-mail, nome, apelido, site. Lembrando que estas partes não têm obrigatório, não são obrigatórias.
e vocês então fazem aqui no papel subscritor, contribuidor, autor, editor e administrador. Editor consegue então editar as coisas do vosso site, o administrador é a mesma conta que a vossa, consegue gerir o site inteiro, o autor consegue então fazer publicações, o contribuidor também, e o subscritor é apenas uma conta do utilizador que só consegue fazer comentários e pouco mais. Nas ferramentas temos então ferramentas para importar, por exemplo, se vocês já tiverem um blog, podem importar todas as publicações desse blog, etc. Se vocês quiserem exportar também, tem também a página do diagnóstico do site, ou seja, ele está-nos a dizer aqui que existem algumas coisas, por exemplo, 3 melhorias, o site não utiliza HTTPS, temas inativos devem ser desinstalados e remover plugins inativos. Podem também exportar dados pessoais, eliminar dados pessoais e bastantes outras coisas. Aqui no geral, vocês podem então editar o nome do vosso site, editar a descrição, ou seja, se vocês vierem aqui ao localhost, aparece Nizur-mais o site WordPress, vamos colocar Nizur, vamos colocar então o curso do WordPress, por exemplo, e ao guardar as alterações, ao clicar no Enter ou vir aqui abaixo e guardar as alterações, vocês podem ver que ele ali em cima alterou. Aqui vocês podem mudar o e-mail de administração do vosso site, podem também trocar a linguagem do site e podem também trocar o formato da data e o formato da hora. Como vocês podem ver aqui, as nossas publicações ficam com a data no link. O que eu vos recomendo a fazer é virem aqui a ligações permanentes e colocarem o nome do artigo e ele assim, quando vocês atualizarem a página, quando vocês vierem aqui outra vez, ele fica com o nome do título apenas, porque isto aqui é muito melhor para o vosso SEO do vosso site. Aqui na multimédia vocês podem alterar então as definições, por exemplo, dos tamanhos da miniatura e etc. Na discussão podem também configurar aqui se vocês querem que os vossos comentários automaticamente sejam aprovados ou requeram algum tipo de aprovação. Aqui na leitura vocês podem trocar a página inicial do vosso site. Por exemplo, a página inicial do meu site aqui é esta, mas se eu quiser criar uma página nova, façamos de conta que eu quero que a página inicial seja a página da política de privacidade, eu seleciono-a e ao atualizar então o site, ao vir aqui ao nosso site, a primeira página será então esta. Caso vocês criem outra página, por exemplo, a página de exemplo, ao atualizar, a página inicial será então a página de exemplo, e aqui na privacidade vocês podem criar uma página de política de privacidade e depois clicam em publicar. E em seguida vocês podem então vir aqui, utilizar esta página e ela automaticamente atualiza a página e vocês podem também verificar estas informações todas aqui e é só isso. Depois aqui vocês podem editar o vosso próprio perfil, ok? Podem configurar aqui a vossa imagem de perfil, as vossas informações, que então aparecerá aqui, por exemplo, numa publicação. Deixem-me só voltar a alterar a página inicial, aqui em geral. Leitura. Vamos utilizar os artigos mais recentes. E então aqui, por exemplo, aparece aqui que foi criada pelo administrador. Se vocês então aqui atrás vierem editar aqui então a vossa conta, vocês podem colocar uma informação biográfica, por exemplo, eu sou o Nizur. E ao atualizarem então o vosso perfil e ao atualizarem aqui a página, caso vocês tenham o vosso tema pré-configurado para isso, aparecerá aqui um quadradinho com a vossa fotografia, o nome da pessoa que fez a publicação e aparecerá também a biografia. Esta foi a aula de explicação de como é que funciona o painel do WordPress. Na próxima aula vamos instalar o Elementor e vamos então começar já a criar algumas páginas aqui no nosso site e vamos fazer um site básico para que vocês entendam como funciona e todos os passos a passos que vocês precisam para desenvolverem um site profissional, fácil e rápido, sem precisarem de conhecer nenhum tipo de linguagem de programação. Inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos, deem um like e eu vou continuar a postar ao longo desta semana e da próxima vídeos. Obrigado e até uma próxima.